Hoje eu quero falar de algo muito importante, que não pode faltar nas nossas vidas. Não pode faltar na vida de ninguém. Desde muito cedo, nós nos deparamos com alguns relacionamentos. E desde muito cedo nós já fazemos escolhas. A verdade é que a gente não escolhe tudo nas nossas vidas. Não. A gente não escolhe tudo. A gente já nasce sem escolher. Alguns filhos dizem assim para os pais quando estão com raiva: eu não pedi para nascer. A gente não escolhe. A gente não escolhe nascer. A gente não escolhe os nossos pais. Também não escolhe os nossos irmãos. Algumas coisas nós escolhemos. Quando crescemos, parece que não somos capazes de escolher os nossos professores. Não dá. Vamos para a faculdade, alguns escolhemos. Outros, nem pensar. Parece que os piores professores são aqueles que vêm nos atormentar. Então, nós não escolhemos tudo na nossa vida. Mas algumas coisas nós escolhemos. E alguns relacionamentos escolhemos também. Nós escolhemos os nossos amigos. Às vezes escolhemos alguns para serem nossos amigos, mas como eles não nos escolhem, então não vai para frente. Mas nós poderemos escolher se seremos amigos de alguém. A verdade é que isso faz muita diferença. Porque um grande amigo, um bom amigo, um amigo de verdade, pode inclusive mudar as nossas vidas. Mudar os nossos sentimentos, mudar as nossas perspectivas e mudar o nosso destino. Eu gostaria de ler um texto hoje com vocês, que parece que ele está falando só de milagres. Mas ele está falando mais do que isso. O texto que eu escolhi está em Lucas, capítulo 5. E ele também está em Mateus, capítulo 9, Marcos, capítulo 2. E é interessante a história como é contada aqui, porque Jesus Cristo, ele tinha acabado de curar um endemoniado, o gadareno. E aí ele sai dali, atravessa do outro lado e vai para Cafarnaum. E aí nós estamos no verso 17 do capítulo 5 de Lucas. E esta cidade, alguns dos textos, que nos ajudam com essas informações, vai falar que Jesus então atravessou o mar, ele atravessou ali, foi do outro lado. E ele estava na sua cidade, ele estava ali na sua casa. Não sei se era propriamente a casa de Jesus. Alguns estudiosos falam que era a casa de Pedro. Não sei ao certo. Mas ele estava ali. E o texto vai dizer o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, Judeia e Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não podendo encontrar uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram a sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar consigo mesmos: quem é esse que blasfema?
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus. E cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esse texto é incrível. E eu gostaria de falar hoje. O texto vem ressaltar aos meus olhos os amigos que nós podemos ter e os amigos que nós podemos ser. Amigos que eu posso buscar ter e o amigo que eu posso ser. E o primeiro é o amigo que eu posso ter. E eu gostaria de falar desse amigo, que é o nosso Senhor Jesus. E é interessante porque depois que o Senhor Jesus Cristo salva, liberta aquele homem endemoniado, ele atravessa do outro lado e vai para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, que ele está ali ensinando naquela casa, a palavra de Deus no verso 17 vai dizer, quando ele estava ensinando, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povos da Galileia, Judeia e Jerusalém. Tinha muita gente ali. Muita gente, os discípulos estavam ali, o povo estava ali, os doentes estavam ali, os angustiados estavam ali, os aflitos estavam ali, os perdidos estavam ali. Aquelas pessoas que olhavam para si e falavam assim, eu preciso de mais, estavam ali. Então tinha muita gente perto de Jesus, muita gente perto de Jesus. Mas parece que nem todas essas pessoas queriam estar com Jesus. Estavam perto dele, mas não eram amigos dele. A palavra de Deus, em João, capítulo 15, verso 15, vai falar que o Senhor Jesus Cristo, ao proferir essas palavras, ele diz o seguinte: eu já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu, em vez disso, eu os tenho chamado de amigos. Porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Então o Senhor Jesus Cristo sempre desejou ser o nosso amigo. Sempre quis ser o nosso amigo. Mas algumas pessoas queriam ele por conta das coisas que ele podia dar. Por conta da cura. Pela angústia que era tirada naquela hora. Pela dor. Então as pessoas queriam estar perto de Jesus por aquilo que ele podia dar, mas não por aquilo que ele era. Mas ele estava lá, disponível, pronto para revelar os seus segredos, pronto para falar as coisas que podiam mudar a vida de alguém.
Alguém que queria ser o nosso amigo. E é interessante, enquanto o Henrique falava aqui, eu me lembrei daquele verso que dizia assim: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um amigo daqueles que a presença faz diferença. Mas os mestres, mas os doutores da lei, parece que tinham uma segunda intenção. Porque eles estão ali. Mas logo a gente vai ver que não é bem assim. Então, nem todos que andam com Jesus querem de fato a amizade de Jesus. E a palavra de Deus vai dizer também que são miseráveis aqueles que então buscam ao Senhor Jesus só para esta vida. É pequeno, é pobre. Porque aquilo que o Senhor Jesus tem para dar vai além daquilo que se pode ver. Esse é o amigo Jesus. E o texto vai falando e vai discorrendo aqui. E no verso 20, porque eu estou falando primeiro do amigo Jesus. Jesus viu a fé daqueles homens. Então Jesus Cristo vê algo em nós que às vezes as outras pessoas não veem. Porque um amigo é assim. Um amigo, ele olha para você e às vezes, como a mamãe, como o papai, porque os pais também têm essa percepção, mas também, né? Dormindo e acordando na mesma casa, ele já percebe, por exemplo, os nossos passos. Quando a gente está calado e o amigo, pela intimidade, pela convivência, pelo relacionamento, eles falam assim para a gente às vezes nem falou nada, tá tudo bem? E às vezes a gente, achando que pode enganar o amigo, não, tá tudo bem. E os mais educados falam assim, tá bom. E perguntam uma segunda vez ali, no meio da conversa. Jesus é esse amigo que pode ver aquilo que ninguém pode ver. Porque alguns achariam que eles eram desesperados. Mas Jesus viu a fé. É aquele que pode ver dentro da gente. Quantos amigos a gente tem assim? Que pode olhar dentro da gente. Que pode perceber o que está lá dentro. Às vezes a nossa angústia, às vezes a nossa tristeza, ou às vezes a nossa alegria. É como se eu achei assim interessante, eu fiquei imaginando como é que o Senhor Jesus Cristo olha aquilo. Com admiração, com um sorriso no rosto, ele diz, ele olha e vê a fé. Ninguém vê fé. Só o Senhor Jesus vê fé. E aí, então, o Senhor Jesus vê a fé dos homens. Eu não sei se dos 5, porque o texto vai falar que são 4 amigos. Aqui fala que são algumas pessoas. Mas em outros textos vai dizer que eles são 4 amigos. Então, não sei se ele vê nos 5. Eu não sei se ele está vendo no paralítico. Mas, com certeza, ele está vendo nos outros. E ele diz para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E eu fiquei pensando, por que o Senhor Jesus diz para aquele homem, que certamente estava desesperado, os teus pecados estão perdoados? Porque o Senhor Jesus Cristo sabe daquilo que nós de fato precisamos. Sabe daquilo que realmente nos adoece, que nos deixa enfermos.
acaba com a gente, que assola a nossa vida. Alguns poderiam pensar, né, ele precisa andar. Mas o Senhor Jesus Cristo via além. O Senhor Jesus Cristo via aquilo que de fato estava paralisando a vida dele. Porque às vezes a culpa acaba com a gente. E o Senhor diz para ele assim: os teus pecados estão perdoados. Jesus é um amigo de discernimento, sabedoria, capaz de dar-nos algo que nem nós sabemos. Talvez ele foi ali na ânsia de ser curado da sua paralisia. E não é que o Senhor curou? Porque ele disse assim: os teus pecados estão perdoados. Aquilo que está de fato te paralisando, acabando com você. Ter um amigo com discernimento, com percepções, não é para qualquer um. Porque às vezes a gente tem amigos que só diz aquilo que a gente quer. Nem todos os amigos têm coragem de nos dizer a verdade. Mas um verdadeiro amigo diz aquilo que a gente precisa. E porque é nosso amigo, a gente aceita. E o Senhor Jesus Cristo é essa pessoa, é esse amigo que diz assim: você precisa ser perdoado. E é interessante porque, seguindo o texto, os mestres da lei meio que ficam assim, indignados. Porque como é que ele poderia perdoar? Se ele não fosse Deus. Eu até entendo os mestres da lei, porque naquela época era muito difícil. Somente Deus realmente poderia perdoar. Somente aquele que foi ofendido poderia perdoar o outro. E no caso, ele não poderia perdoar os pecados. Mas ele é Deus. Mas eles não sabiam disso. Então o Senhor Jesus Cristo, na sua amizade, nos confronta na nossa espiritualidade, nas nossas crenças, na nossa percepção da vida, do que é real, do que é verdadeiro. Ele vem trazendo diante de nós a possibilidade de enxergar aquilo que é óbvio no mundo espiritual, mas por conta da nossa cegueira, da nossa pequenez, da nossa falha, da nossa humanidade, não conseguimos ver. Precisamos de um amigo que nos tire dessa escuridão e nos leve então para esse mundo de luz. E não é à toa que a palavra em Isaías capítulo 9, verso 1 e 2 vai dizer que aquele lugar que estava em trevas viu uma grande luz. Ele estava falando desta região, de Naftali. Estava falando dessa região. Nesse momento, se cumpre a palavra de Deus naquela região. Cafarnaum ficava entre essas duas cidades. Olha que maravilha. Então, se você for amigo de Jesus, você pode se levantar, pode sair do seu estado de cegueira, de paralisia, de falta de entendimento. Entende que todos tinham a possibilidade de ser amigos de Jesus. Mas nem todos escolheram. Mas Jesus é esse amigo. Que ao final ele diz o seguinte: os outros precisam que você seja curado. Olha o que ele diz. O que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se antes? Gente, é óbvio que é mais fácil dizer os seus pecados estão perdoados. É óbvio. E por que nós nos defrontamos com o óbvio e assim mesmo duvidamos? Esse é Jesus. O amigo que vem abrir os nossos olhos, a nossa mente, a nossa vida, as nossas possibilidades. E aí então ele fala assim: para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem autoridade. Então nós estamos falando de um amigo que tem autoridade, que pode fazer coisas que nós não podemos, que pode abrir portas que nós não abrimos, que pode fechar portas que nós não fechamos, que pode fechar feridas que nós não fechamos. Olha que amigo. E aí então ele vai dizer: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse o paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele imediatamente se levantou. Esse é o amigo que a gente pode escolher. Eu e você. E agora eu gostaria de falar do segundo amigo. O amigo que eu posso ser, que você pode ser. E eu queria falar desses 4 amigos. Eu quero que vocês viajem comigo no caminho até onde está Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ali ensinando. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram, verso 18, alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. E tentando fazer entrar na casa e colocar lá diante de Jesus. Eu fiquei imaginando esses amigos. Certamente eles ouviram dizer que Jesus estava lá. Certamente eles ouviram dizer aquilo que Jesus fazia. Certamente eles ouviram dizer os milagres que Jesus estava fazendo. Todos morando em Cafarnaum, amigos de um paralítico. Olha, não deve ser fácil ser amigo de um paralítico, né? Ele não pode dar nada. Não tem nada para oferecer. E aí eles chegam lá. E falam assim, sabe? Jesus está lá. E ele está lá na casa. Imagina os 4. Um anima o outro, sabe? Aquela coisa assim, vamos lá, vamos. Aí o outro fala assim, vamos. Porque imagina, um carregando uma maca, ia ser difícil, né? 2 também ia ser pesado. Mas 3 já aliviou e 4, então perfeito. Cada um pega numa ponta e vamos embora. Porque o corpo que não se sustenta, ele fica mais pesado. E um dá força para o outro e fala assim, vamos embora, vamos. Vamos embora. Vamos pegar e vamos. Ou é dessa vez é nunca. E eles vão. E quando chegam lá, não sei como é que está o paralítico, talvez um pouco descrente, talvez desanimado. Talvez fale assim, esses meus amigos são doidos. Porque só os amigos da gente é que são doidos, entende? Amigos que fazem daquela realidade da qual a gente está vivendo um pouco diferente. Então eles pegam ele e vão levando no caminho. Chão batido, uns balanços. Enquanto balançava, certamente um estava animando o outro. Ó, bora lá, e daqui a pouco você não vai mais ficar nessa cama, não. Você pensa que a gente vai te carregar pro resto da vida? Porque não é assim que os amigos fazem. Para dar um ânimo para ele. E aí eles chegam lá. Os amigos são engraçados. Olha que a gente está aí. Todos torcendo. Um amigo que torce pelo outro, que quer que o outro fique bem. Sabe? Que o paralítico precisava desses amigos. E aí então, eles estão caminhando. Então eles são aqueles que estão interessados. Porque o amigo precisa estar interessado no outro. Ele precisa ter um olhar para o outro como alguém especial, porque senão a gente não é amigo, né? Mas eles olham para aquele que certamente não poderia dar nada. E veem alguma coisa nele. Porque eles se interessam. Porque amigo é assim.
Ele se interessa pelo outro, pela dor do outro, pelo sofrimento, pelas alegrias. Ele festeja, mas ele também se entristece. É amigo da balada, mas também é amigo do luto. E quando as coisas estão ficando difíceis, como é difícil ficar sozinho sem amigo. Precisa ter um amigo. E eles são assim. E vão carregando ele. Imagina as conversas durante esse caminho. Imagina como é que eles falaram para ele. É daqui a pouco, hein? E aí? É uma esperança que vai chegando e o amigo vai trazendo para a gente. E quando eles chegam lá, a palavra vai dizer assim, que vieram alguns amigos trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Mas eles não puderam encontrar uma forma de fazer isso por causa da multidão. Eles chegam lá desesperados para ajudar o seu amigo, para resolver essa questão tão importante. Era uma questão de vida, de uma vida toda. Porque se ele continuasse ali, acabou. E certamente eles falaram assim, para as outras pessoas, será que você não pode dar um espaço? Porque, olha, eram 4 segurando uma maca, mais um paralítico. Imagina numa casa cheia, não tinha espaço, não dava para entrar, não dava para respirar, as janelas lotadas. Será que você não pode? Mas quando a gente não é amigo, a gente está mais preocupado com a gente, com as nossas questões. Certamente ali tinham muitas pessoas preocupadas com as suas questões. Alguns diriam que não é egoísmo, outros diriam que sim. Mas aqueles amigos, eles olham para aquilo e desanimam. Talvez um falou assim, caramba, o que a gente faz agora? Aí o outro, não, a gente precisa dar um jeito. Aí o outro falou assim, nossa, mas então vamos esperar terminar. Aí o outro falou assim, não, tem que ter uma outra saída. Os amigos são aqueles que nos ajudam a buscar uma solução. Uma saída para as nossas questões. Não é assim que a gente, quando vai conversar com um amigo, tenta dar conselho? Esses são esses amigos, que eles buscam uma solução, e aí eles olham para um lado, e ainda bem que são 4, porque um fala, o outro pensa uma outra coisa, e aí eles falam assim, não, a gente precisa dar um jeito. E as casas, naquela época, elas tinham meio que um telhado, mas não era um telhado como é a nossa. Então, assim, uma parte ficava aberta, porque eles deixavam ali, por exemplo, os cereais em cima da casa para secar. E na lateral da casa tinha sempre uma escada para eles subirem e colocarem cereais lá. Então, era uma escadinha, né? Uma escada que cabe um. Mas o ânimo dos amigos, o desejo, juntou a força de um, juntou a força de outro. E eu me lembrei que há uns dias atrás, eu comprei uma cama de frente para o Gu, só que ela era um pouquinho maior. E não passava na minha escada. Pesada. Tanto que os entregadores ficaram felizes da vida, porque quando eles colocaram lá, o Gustavo falou, pode deixar aqui, na sala. Eu falei, Zimar, você vai ter que ajudar, né? Mas só o Zimar não dava conta. Aí chamou o irmão, mas os dois também não conseguiam. Aí o Zimar falou assim, Tânia, deixa para sábado. Deixa para sábado que a gente vai ter lá um ensaio do louvor. E eu vou chamar uns camaradas. Do mesmo jeito que alguns anos atrás, quando fazia-se a construção, chamavam-se os amigos para colocar, para fazer a laje. Não é? Porque só os amigos é que sustentavam um troço daquele. Porque tinha que ser um dia de sol, muito pesado, trabalho duro. Para de vez em quando ter um churrasquinho no final. Mas é só os amigos que fazem isso. E aí o Zé Mar pega e chama o Henrique, o Nilson.
Paulinho. E subiram numa corda aquela cama pela minha varanda. E foi duro, porque pesado, com medo de cair ali. Mas eles deram um jeito. E interessante é que eles fizeram tudo isso rindo muito, brincando. O Henrique ficava brincando que ia pular a varanda. Foi bem interessante. Isso que poderia ser só um trabalho duro, foi motivo de risada e de brincadeira. E eu imagino os amigos do paralítico subindo as escadas, achando que aquilo estava meio duro, estava meio pesado, dizendo para ele assim: você está pesado, hein? Você comeu mais hoje, hein? E eles buscaram essa solução e foram subindo aquela escada. Eles falaram: não, a gente vai dar um jeito. Talvez ele já tivesse desistido. Talvez ele falou assim: gente, esquece. Mas os amigos não. Os amigos não desistem. Na busca da solução e pensando no bem-estar dele, esses amigos, eles destinaram do seu tempo, da sua força. Uma doação, amigo, se doa. Doa tempo, doa vida, doa noites, um lanche, um café. Eu estou lendo um livro, já segunda ou terceira vez, de uma psicanalista. Ela se chama Joyce McDowell. E o livro que ela escreveu, um livro muito interessante, se chama Teatros do Corpo. Ela é uma especialista em doenças psicossomáticas. E chega um homem no seu consultório, um homem muito sofrido, com poucas condições psíquicas para falar de suas dores. Já estava prestes a infartar. Fumava maços de cigarro. E ela carinhosamente, e ela vai relatando no livro, é muito interessante, Sibeli. Não sei se você conhece, mas todo psicólogo devia ler. São 7 anos, ouvindo, perguntando, fazendo as perguntas certas, dizendo coisas que às vezes a pessoa não quer ouvir. 7 anos, até que ele compreende o porquê que ele fuma. É necessário tempo para ser amigo. Ninguém é amigo de uma noitada. Esses são os colegas. Amigo é amigo de tempos. Mas tem algo também muito especial nesses amigos. Depois de subirem ali no telhado, abrirem ali o espaço para passar aquela maca, desceram naquela abertura, no meio da multidão, bem em frente a Jesus. Está nessa linguagem? Amigos que nos conduzem até Jesus. Não é que só fala de Jesus, não. Não é que comenta de Jesus. Não é que de vez em quando se professa de Jesus, não. São amigos que levam o seu amigo até Jesus, de frente de Jesus, de tal forma que ele não poderia se deparar com outra pessoa. Vocês entendem o que é isso? Amigos que levam o outro até Jesus.
Nós não podemos esquecer que as últimas palavras de Jesus Cristo aos seus discípulos é assim: olha, indo, fazei discípulos de todas as nações. Olha, vocês precisam levar as pessoas até mim. Não é um comentário. Não é dizer, vamos na minha igreja. Não é só falar, eu vou orar por você. É profundo. Eles levam até Jesus. Que amigos. Amigo de verdade. Que vai fazer diferença nas nossas vidas. Sim, a gente tem outros amigos, e não que a gente possa descartar. Não, é claro que não, é claro que não. Mas eu estou falando para pessoas de fé. Amigos que eu posso ser. E no verso 20, o Senhor Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse assim: homem, os seus pecados estão perdoados. O Senhor está nos falando, ou aqui dizendo que tudo vai mudar na vida das pessoas que andam conosco se nós formos amigos de fé. Tudo vai mudar. E eu fiquei pensando na igreja. Porque nós temos muitas possibilidades de ser amigos de fé. Nós temos uma igreja de amigos de fé. Isso significa, igreja, que se nós não tivermos comunhão, não tivermos relacionamento, não formos amigos uns dos outros, isso não é igreja. É só uma reunião. Então nós temos um trabalho muito importante para fazer aqui dentro. E eu quero encerrar essa palavra apenas lembrando a cada um que se você não tiver nenhum amigo, eu espero que você tenha muitos amigos. Tem um que está disponível. O Senhor Jesus Cristo. E não é qualquer um, não. É alguém que pode fazer por você coisas que você não pode. É alguém que pode tirar você da escuridão. E Ele quer. Hoje mesmo. Mas você precisa querer. Você precisa desejar essa pessoa de Jesus Cristo. Eu digo um amigo de verdade que anda do lado. Que compartilha. Não é que te livra de todas as coisas não, viu? Mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, a palavra vai dizer que tu estarás comigo. Tem alguém para segurar a mão. Tem alguém para chorar. E tem alguém para celebrar também. Já pensou? O dia do aniversário não tem ninguém para te abraçar. Para cantar parabéns. Para comprar um bolinho. Seja lá o que for. Esse é Jesus. Que fala para a gente nem tudo que a gente quer ouvir, mas o que a gente está precisando. Mas que faz por nós aquilo que os outros não fazem. Mas nós também podemos ser amigos, bons amigos. Aqueles amigos que estão muito mais preocupados em ser amigos, porque às vezes não vai ter troca. Às vezes não vai ter troca.
Quantos de nós estamos preocupados em ser esse tipo de amigo? Você não vai receber nada. Você vai dar e às vezes não vai receber. Você vai ligar e a pessoa não vai ligar. Você vai orar e a pessoa vai esquecer do seu aniversário. Quem é que está disposto a ser esse amigo? Dedicar tempo, horas, brincar, aguentar aquela depressão que não passa, o mau humor, a chatice. Quem aqui está disposto a ser esse amigo? Como esses amigos aqui. Porque foram eles que levaram o paralítico até Jesus Cristo. Quem aqui está disposto a ser este amigo? Não só convidar, mas só orar. Fica fácil. Alguns vão dizer assim, cuidar da minha vida espiritual já está difícil, que dirá cuidar do outro. Pois é, a proposta desses amigos aqui para nós hoje é exatamente isso. Começa a olhar para o outro. Começa a cuidar do outro. Porque é esse tipo de amigo que o Senhor Jesus Cristo olha e diz assim, que fé, hein? Nós podemos ser esses amigos de fé. Você pode ser esse amigo de fé. Porque tem milhares de pessoas que estão paralisadas na vida, angustiadas e perdidas. E estão precisando de um amigo de fé. Você pode escolher um bom amigo, bons amigos. E você pode escolher ser como esses amigos do paralítico. Porque ao final, depois daquela dureza da laje, certamente eles desceram e falaram assim, agora vamos festejar. O que tem aí para beber? Porque nós vamos nos alegrar com você. E eu tenho quase certeza que eles estavam dentre aquelas pessoas do verso 26, atônitas. Talvez desejando descer logo aquele telhado para encontrar com o amigo ali na porta andando. Glorificando a Deus. Com muito temor. Mas dizendo assim, nós pagamos preço para ver. E vimos. Que esta igreja saiba que ela pode escolher bons amigos. E que ela pode ser um bom amigo. E que Deus nos abençoe. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso grande amigo. Amém? Baixa a sua cabeça, eu gostaria de orar por você. Se você se sente só, e às vezes não é porque as pessoas não querem estar do seu lado, não, é porque está difícil mesmo. E você realmente gostaria de ser amigo de Jesus. De ter essa pessoa que fala na cara as verdades. Que muda as estruturas. E se você entender que você está precisando desse amigo, apenas diga para ele, não precisa dizer para mais ninguém. Eu preciso da sua amizade e eu quero a sua amizade. E se você que conhece Jesus e percebeu que apesar de ter tudo para ser um bom amigo, ainda não está sendo, diga assim, Senhor, muda isso aqui dentro de mim. Porque hoje eu descobri que eu posso e que eu devo ser um bom amigo. Faz mudança dentro de mim.
E que eu enxergue essa nova realidade. E que eu me entregue a isso. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês.